As origens da Escola Estadual Desembargador Moreira dos Santos confundem-se com o início do povoamento do então distrito de São Gonçalo do Riabaixo, pertencente ao município de Santa Bárbara. Contudo, são evidentes as inúmeras transformações positivas ao longo dos anos e é de extrema importância sua valorização e reconhecimento. No começo, o ensino funcionou em uma humilde casa de família, com uma sala cedida para a aprendizagem das primeiras letras. Os professores Senhor Narciso Soares, Dona Henriqueta Rubim e seu esposo José Raimundo dos Santos dedicaram por 37 anos no trabalho em prol na instrução da localidade. Trabalhar na Escola Desembargador, quais foram as suas primeiras impressões? Eu comecei em fevereiro de 1964 e sempre tive excelentes lembranças, impressões ótimas, a experiência profissional que eu começava a adquirir no magistério e foi aqui. Então isso marcou muito, foi muito importante. Comecei a trabalhar na Escola Desembargador no ano de 1975, quando eu fui substituir uma professora que estava de licença de gestação. E as primeiras impressões foram as melhores. Comecei a trabalhar mais ou menos em 71 e foi efetivada em 81, dia 2 de agosto. Eu e minha mãe trabalhava na escola. Conta um pouquinho, mãe, de como a senhora começou a trabalhar, como é que foi? Eu iniciei a minha carreira profissional em julho de 1959. Uma classe formada por alunos, salvo engano, da primeira série, me sentia com muita responsabilidade e temerosa até mesmo de não corresponder às expectativas, exatamente. Agora, no meu caso, por exemplo, vou falar no desembargador. Quando eu comecei, na desembargadora, eu também era recém-formada do curso superior. Então, eu já tinha uma experiência prévia com a escolinha, né? Mas, assim, foi com muita vontade que eu cheguei ali, que eu reencontrei a escola onde eu fiz a maior parte da minha formação, uma parte boa do meu tempo lá. Aliás, o tempo todo que eu fiquei lá, a senhora trabalhava, lembra? Com o progressivo desenvolvimento do distrito, as matrículas foram aumentando, porém a casa que antes abrigava os alunos já não oferecia condições necessárias para o atendimento da demanda escolar. Em suma, transferiram-se para uma casa maior, especialmente para esse fim. Naquele período, a direção e a regência de classes foram confiadas a Dona Maria Amélia Torres e Dona Maria Gabriela Guedes, e as turmas eram separadas em masculinas e femininas. As disciplinas e os projetos, como era o interesse dos alunos. Então, priorizava-se a língua pátria, que é o português de hoje em dia, né? Depois a matemática também com uma importância muito grande, estudos sociais, que é chamado, vocês chamam estudos sociais, mas que na realidade, história, geografia, educação moral e cívica, né? Isso eram as disciplinas básicas do programa de ensino do Estado de Minas Gerais, né? Os alunos se interessavam, sim, tudo era novidade. Claro, havia dias, como hoje também não é diferente, em que ninguém queria saber de nada, né? Mas havia dias em que realmente, a maior parte do tempo, eles estavam interessados e querendo aprender, querendo saber coisas novas, principalmente aquilo que para eles era uma descoberta, alguma coisa que eles nunca podiam ter imaginado que existisse. Naquela época, a escola não trabalhava muito projeto. A gente focava mais nas disciplinas e nos conteúdos. E os alunos eram bem interessados. Como é que eram os projetos, assim? Eu sempre ouvi histórias, contando principalmente dos seus primeiros anos, né? E assim, muitas vezes eu entro ali no desembargador em salas que eu estudei. Então eu me lembro da disposição das carteiras, eu me lembro das minhas professoras e lembro assim, de algumas ações, que a senhora não chegou a ser minha professora, mas eu lembro de algumas ações. Como é que eram assim, como é que era assim, os projetos, né, nesse sentido?
Depois eu falo dos meus. Os projetos, a gente organizava um calendário escolar, ofereciam muitas datas que a gente tinha oportunidade de comemorar aquela data e apresentar trabalhos dos alunos. Aí tinha peça Eu teatral, mais lembro. Nossa, tinha muita peça, saudade. tinha peça teatral apresentada pelos alunos que a gente organizava, tinha Jograis, eu lembro dos jograis. jograis. Eu sempre fui muito participativa como aluna. Coroação, mês de maio era celebrado na escola e terminava com a coroação à Nossa Senhora. As festas juninas, meu Deus, era o ápice, era a festa junina na Cidade escola. pequena, né? Era a festa junina na escola. Inclusive, gente, meu Deus, abalava toda a cidade, sabe? E os pais ficavam muito interessados também em preparar os filhos, principalmente aqueles que iam participar da quadrilha, os que iam participar da festa. Gente, era um entrosamento entre pais e professores que era uma família. E As minhas melhores lembranças nesse sentido são exatamente essas datas comemorativas que a senhora falou, assim. Como aluna, eu sempre fui muito participativa. Depois eu me tornei uma adulta mais retraída, mas como aluna, e eu gostava muito de participar dos chamados auditórios. Né? eu ia falar dos auditórios, é isso aí. E agora, por exemplo, 7 de setembro, Dia da Pátria, né? Aí era jogral, eram teatros, desfiles, né? Eu me lembro assim, com muito orgulho quando a gente chegava na 8ª série, que é o atual nono ano, que era a escola só tinha, na época, 1º grau, né? Onde seria ensino fundamental. Então, o 9º ano, a 8ª série, era de onde saíam os alunos que iam carregar as bandeiras, a senhora lembra? Nossa, meu sonho era chegar na 8ª série para ser porta-bandeira, para ladear a pessoa que ia carregar a bandeira. E eu consegui, foi a primeira que eu ladeei, o menino carregou a bandeira do Brasil. Nossa, é a minha melhor lembrança da escola. Mais tarde, a casa e o terreno onde funcionava a escola foram vendidas ao Estado para que a Secretaria de Educação pudesse construir naquele local um prédio que melhor atendesse às necessidades da população. A construção teve seu término em 1958, marcando o início de uma nova etapa educacional em São Gonçalo do Rio Abaixo. Durante essa época, Monsenhor Torres e Pedro Dias Bicalho foram inspetores municipais. Os mesmos eram responsáveis pela verificação do rendimento e atendimento às exigências da Secretaria de Educação. No período em que o Dr. Célio Moreira dos Santos exerceu o cargo de inspetor, a escola passou a chamar Escolas Reunidas de São Gonçalo do Rio Abaixo. Posteriormente, outras pessoas exerceram o cargo de inspetores, com igual competência e dedicação ao ensino e à causa da educação. Em 15 de setembro de 1965, as Escolas Reunidas foram transformadas em grupo escolar, pelo Decreto número 8701. Maior desafio enfrentado até então. O magistério é um desafio, né? Você ter dia a dia conhecimentos, informações, troca de informações entre alunos e professores, isso é uma experiência que ninguém esquece. Professor, ninguém não esquece. Desafio estar à altura disso, né? Dar conta dessa tarefa. O maior desafio enfrentado foi a merenda escolar que vinha lá de Caeté. E aí já chegava, às vezes, vencida. E ficava difícil para fazer merenda para os meninos que vinham a pé, que trabalhava, que morava longe. E aí nós ficávamos com dó, mãe, Cida, ficava com dó e plantava milho, plantava horta, assim, muitas coisas assim, para ajudar as crianças a não ficar sem a merenda. Sua melhor lembrança como profissional, que mais te marcou? Bom, uma delas, que são inúmeras, mas uma delas, a primeira formatura da Escola Desembargador, que foi alguma coisa lindíssima. Os alunos de capelo, né, que é aquele chapéuzinho com um pingente penduradinho,
uniformes impecáveis, corpo docente, convidados, o Padre João estava lá naquela época, né? A minha melhor lembrança na escola, mas foi os desfiles de 7 de setembro que a gente adorava, né? A gente tinha de quinta a oitava série, a gente tinha aulas de educação para o lar e de técnicas agrícolas. Era fora do horário normal, a gente ia mais cedo. A minha melhor lembrança é a gente ir na cozinha lá da escola, aprendendo com a professora lá de educação para o lar, dona Fia, né? Que foi até diretora depois do ensino médio. Aprendendo a fazer prendas domésticas, a cuidar da casa e de técnicas agrícolas, plantando horta na escola. Então, a minha melhor lembrança foi essa fase das aulas de técnicas agrícolas, educação para o lar, ou mesmo os desfiles de 7 de setembro, que era muito divertido. Outra lembrança boa que a gente tem da escola é que naquela época não era proibido ainda fazer festa na escola, nem consumo de bebida alcoólica, nem nada. Aí a gente, para conseguir dinheiro para fazer formatura, até da oitava série, a gente fazia festa na escola. Aí eu lembro que nós fizemos uma festa da primavera. Contratamos uma banda, né, para tocar ao vivo. E aí a gente vendia, né, caldos, bebidas, na época usava muito batida, né? E a gente mesmo fazia festa. A gente praticamente, assim, pegava a escola emprestada e as festas eram feitas dentro da escola. As festas juninas, festa da primavera, concurso de beleza, gincana, tudo aberto ao público, mas dentro da escola. Então, assim, São Gonçalo não tinha muita opção de festa, de lazer, e a escola servia como local para a gente se encontrar e fazer esses eventos. A escola desembargador, no tempo que a gente era estudante, a gente que fazia os tapetes na década de 80, até na década de 90. Aí isso aí era uma festa, porque a gente já ficava a semana inteira tendo que colorir, arrumar o material, né? O material todo era feito por nós mesmos. Aí a gente até dormia na rua de noite já para fazer os desenhos, porque a procissão de manhã era 8 horas da manhã, e tinha que estar pronto. Aí a gente ia de madrugada, a gente levantava 3 horas da madrugada e ia para a rua para confeccionar os tapetes de Corpus Christi. Foram várias as lembranças. O que mais me marcou foram os desfiles de 7 de setembro, as festas juninas, que eram muito animadas. O Colégio Fraternia tinha alguma relação com o desembargador, sim. Um continuava o trabalho do outro, né? É como se fosse uma coisa só dividida em duas partes, né? E havia muito entrosamento e muita amizade entre professores e alunos das duas escolas. Isso era a marca principal. Tudo era conjunto, tudo era feito um junto com o outro, né? E eu cito também como exemplo os desfiles fantásticos, alguma coisa inesquecível. Vocês podem perguntar para qualquer aluno do Colégio Fraternia que exista hoje, ou do desembargador daquela época, como que eram os desfiles. Eles vão falar com você com o olho brilhando. Eu agradeço a Dona Miriam e seu pai, Bronski, pelo Colégio Fraterno. O aluno do Colégio Fraterno e do desembargador Moreira dos Santos eram alunos diferentes. Alunos que se distinguiam em qualquer lugar. Graças a Deus, eu tenho muito orgulho disso. Com o crescente aumento da matrícula, o prédio grupo escolar torna-se pequeno e foi necessário uma ampliação que ficou a cargo da CARP. Em 1970, foi inaugurado um novo estabelecimento com 7 salas de aulas e dependências que ofereciam conforto e segurança aos alunos e professores. Posteriormente, a escola passou a ter 9 salas e foi construída uma sala para os professores. Em 1996, essa escola passou a funcionar também como ensino médio, abrangendo um número maior de pessoas. Cursos de magistérios de 1ª a 4ª série e técnico em contabilidades foram oferecidos pela escola, criando uma base para a inserção dos alunos no mercado profissional. Mas a partir de 1999, não houve mais os cursos profissionalizantes. Meu nome é Maria Eduarda, eu sou aluna da Escola Desembargador, do 3º ano. Bom, antes de eu vir para a escola, eu tinha um certo preconceito em relação a ela, pois ela é uma escola estadual. Eu pensava que, como as outras escolas estaduais que a gente sempre está vendo na televisão, era uma escola bagunçada, né, onde os alunos faziam o que bem entendiam e tudo mais.
Mas quando eu vim para Desembargador, eu superei assim totalmente minhas expectativas. É uma escola muito organizada, é uma escola com excelente administração, um grupo ótimo de profissionais que faz a escola trabalhar sempre para frente, progredir sempre mais. Então eu tenho muito orgulho de ser aluna da Desembargador e de um dia falar que eu fui aluna dessa instituição. Se hoje tivesse uma outra instituição do ensino médio no município, eu não sairia da Desembargador, eu não optaria pela outra instituição, que eu sei o potencial da Desembargador. A Desembargador quer o melhor do aluno, então eu não abriria a mão dessa escola para procurar uma outra instituição. Os professores da Desembargador são excelentes profissionais, estão sempre buscando inovações, o melhor para os alunos. Como exemplo disso, a gente pode ter os alunos que saíram da Desembargador e hoje estão em faculdades federais, em faculdades particulares, porque eles tiveram o ensino na Desembargador como base para eles estarem onde eles estão hoje. Um conselho que eu deixo para vocês: aproveitem cada momento que vocês estão na escola para adquirirem bastante conhecimentos e que vocês tenham um futuro promissor. Eu comecei a estudar, na Desembargador no ano de 2008, permaneci até formar, o ensino médio no ano de 2014 e assim, durante todo esse tempo, o que eu tenho a dizer é que a Escola Desembargador é uma escola tradicional, uma escola muito boa, no quesito de ensino. Durante esses anos que eu estudei lá, hoje estou cursando o curso de Direito, não tenho nada a reclamar dos anos que eu passei no Desembargador, foram anos muito bons, saí de lá com um excelente aprendizado, fiz amigos, lá na escola, fiz também amizades com os meus professores. Então é essa a mensagem que eu tenho para trazer a todos vocês. O meu muito obrigado e parabéns a Desembargador. É importante ressaltar que diversas pessoas fizeram parte da construção do ensino na localidade, e os mesmos devem ser lembrados pelo exemplo de dedicação à educação. Através dos tempos, alguns diretores passaram por essa escola, como Dona Maria Eugênia Costa, Dona Maria do Socorro Rodrigues, Dona Geralda Aparecida Dias, Dona Mirtz Rodrigues, Dona Maria da Conceição Ribeiro Fonseca, Senhor Claudinei José dos Santos, Dona Eunice Florença dos Santos, Maria Moreira Costa, Maria da Conceição Ribeiro Fonseca e, atualmente, Rita de Cássia Castro é a gestora escolar e vem desempenhando um excelente trabalho na escola. Olá, gente, eu sou Rita de Cássia Castro, estou respondendo pela direção da Escola Desembargador Moreira dos Santos. Bem, quando eu candidatei pela primeira vez à direção da escola, no ano de 2011, eu já tinha em mente grandes mudanças para a escola. A gente vai percebendo o que é necessário mudar, na parte pedagógica, na rede física, na questão administrativa, enfim. Então eu tinha, desde o momento que eu fui fazer o meu plano de gestão, eu já coloquei algumas prioridades em que eu iria mudar. Eu ficava muito chateada das pessoas ter um olhar muito ruim da Escola Desembargador Moreira dos Santos. Muitas vezes a gente ouvia dos pais, mesmo dos alunos, que não queriam estudar aqui, que aqui era um lugar que tinha o corredor da morte, que era uma escola muito bagunçada, com a rotatividade muito grande de professores. Enfim, eu sempre pensei, uma vez que era meu sonho tornar diretora da Desembargador, eu tinha que fazer mudanças. Logo que eu assumi essa escola, eu pensei, eu ganhei, eu fui eleita em 2011, assumi em 2012, aí eu pensei, eu vou pintar primeiro a escola, mudar a aparência, eu vou cuidar da parte física, porque quando você está num ambiente limpo, organizado, agradável, é muito mais gostoso, é muito mais satisfatório. Então a primeira coisa que eu fiz, com a ajuda da Prefeitura Municipal, em grande parceria com a Prefeitura Municipal e a Câmara também, nós pintamos a escola. Fizemos algumas mudanças em relação à rede física. Coloquei cortinas nas salas de aula tinha muita luminosidade, então nós colocamos cortinas na sala.
reunir todo o pessoal, as meninas que são as ASBs, que cuidam da limpeza e cuidam também da cozinha. Eu fiz uma reunião que a gente ia mudar completamente a questão também em relação à merenda, em relação ao cuidado, tudo isso. As notas também estavam bem ruins, então pensei, nós temos que olhar a questão pedagógica, né? Uma vez a casa arrumada, com a rede física organizada, eu pensei também, então vamos agora olhar a questão pedagógica. E alguém me fez uma pergunta assim: Rita, você se sente realizada como diretora? Eu consegui mudar muita coisa. Eu não posso falar, eu já cheguei a um ponto que estou realizada. Não, isso aí não. Tem muita coisa ainda para melhorar, né? Muita coisa para fazer. Mas houve uma melhora muito grande em relação ao pedagógico, em relação ao corpo de professores. As reuniões de pais hoje são mais participativas, a gente consegue fazer com que a comunidade esteja junto conosco, caminhe junto com a gente. Então a gente hoje já tem uma credibilidade junto com a comunidade escolar. A gente percebe isso, os elogios que a gente recebe, tanto dos pais, dos alunos, quanto das pessoas da Superintendência Regional de Ensino, que vê essa escola como escola, vamos dizer assim, modelo para as demais. E é isso. O que eu fiz, né, algumas mudanças, tem muito mais coisas que a gente pode fazer. Nós contamos hoje, eu tenho que ressaltar aqui com uma equipe de professores excelentes. Eu falo que todas as pessoas, todos os servidores que trabalham aqui dentro com a gente, são pessoas que trabalham por amor, que têm um carinho muito grande. Se não fossem essas pessoas, também eu não ia conseguir chegar a realizar e a mudar muita coisa como eu mudei. Como você avalia a educação em São Gonçalo até então? Não é a de São Gonçalo, a educação no mundo inteiro. Momento para momento as coisas mudam, as coisas progridem, as coisas ampliam. Há quem diga que o tempo anterior, o de ontem, a educação de ontem, era melhor. Não era melhor, era diferente. As exigências eram outras. Coisas que existem hoje, naquela época a gente jamais imaginaria que existiria um dia que a gente podia ver. É aquele exemplo que eu falei com vocês. O dia que o homem foi a primeira vez na Lua, né, que ele botou o pezinho na Lua, aqui em São Gonçalo, como no mundo inteiro, todo mundo ficou de boca aberta. Isso é a educação. Cada coisa que acontece uma descoberta nova para a vida das pessoas. A educação na Escola Desembargador evoluiu bastante, pois a escola começou a funcionar de 1ª a 4ª, depois de 5ª a 8ª, depois veio o ensino médio e agora funciona até a EJA. Hoje, além da gente preocupar muito com o conhecimento, né, de estar passando conteúdo, conhecimento para os alunos, essa troca de conhecimento, tem uma preocupação do lado social com os alunos também. A gente tem alunos lá, alunos vulneráveis, alunos de inclusão na escola, né? E a gente procura muito trabalhar esse lado social, os temas transversais, projetos. Eu acho assim, a escola hoje é uma escola assim, que atende a todos os alunos que querem estudar, e o desafio é esse, esses alunos ainda que não preocupam ainda com o futuro e que não querem estudar. Naquela época para o aluno de hoje, as diferenças que a senhora sente, assim, porque a gente conversa muito, né? Nós falamos muito de escola. Uma família de professores, e todo mundo fala de escola, né? A senhora faz uns comentários interessantes, assim, de aluno. Os alunos daquele tempo, eles tinham uma veneração pela professora. Acho que a palavra é essa. Mais adequada. Acho que a mãe falava uma coisa em casa, não, minha professora falou isso. Então, falava mais alto que a professora falou. Eu acho que era isso, sabe? Que a mãe acabava perdendo para a professora, de tanto que eles levavam em conta o conhecimento da professora. Eu acho que é por aí. Então, em sala de aula? Tinha muito respeito. Na sala de aula era senhora, ia bom dia, na saída até amanhã, e no caso quem trabalhava na parte da manhã. E senhora, todo o trato possível, alunos pediam licença, ninguém trocava de lugar sem a permissão do professor,
sabe? Ninguém trocar lugar de carteira sem a permissão da professora. Problema de disciplina? Tinha, assim? Ah, não tinha. Nossa, Jesus, mas não tinha mesmo. Podia ter um momento ou outro assim que extravasava, mas era aquele momento por um motivo qualquer, mas aluno indisciplinado eu não cheguei a conhecer. Assim, na minha época de estudante eu também não via, não acontecia. Às vezes uma aluna elevava um pouco a voz, a professora reprimia e pronto, atendia. Mas hoje em dia é muito desafiador, sabe? Os alunos afrontam às vezes a gente, né? E questionam e assim, se impõem como se a gente fosse um profissional a serviço deles. Somos um profissional a serviço deles. Mas nem por isso a gente não tem... Toda a relação tem que ser pautada pelo respeito. Para concluir, o que a gente pode falar sobre a escola de hoje, né? Sobre a Desembargador, deixar alguma coisa para eles aí, para os alunos atuais? Eu diria que a Desembargador merece e precisa manter o nome com muita dignidade e com muito carinho por todos os alunos que por lá passaram. Saudades de todos, todos têm marcado nas lembranças dele os bons tempos Moreira dos Santos. E eu gostaria que hoje, ainda os estudantes de hoje, mantivessem esse interesse e essa consideração pelo Moreira dos Santos. Eu também, assim, eu tenho tanto orgulho da escola e eu queria que ela fosse o que ela foi no passado, um expoente, porque do grupo que a gente tem, é muito pouco aqueles que se dedicam e se estudam de fato, e estudam, né, de fato. O sucesso que a gente tem com a aluna é muito restrito, com aquele universo enorme, o sucesso é muito pequeno, né? Nesse...